Vamos para Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Eclesiastes é no meio da Bíblia. Nós estamos vendo aqui pessoas que deixaram o seu lugar. Nós começamos com Elimeleque e ainda vamos falar dele mais, mas já tem outro personagem. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Basta para nós. Nós vimos na primeira parte que o diabo é o príncipe deste mundo, né? O que governa esse mundo aí fora. Então nós temos que permanecer no nosso lugar quando aparecem lutas na nossa vida, aparecem adversidades, nós não podemos abandonar, como alguns abandonam, por exemplo, a congregação. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus é lá no final da Bíblia. Você estava em Timóteo, depois do Timóteo um pouquinho. Timóteo vem Tito, Filemão, aí Hebreus. O capítulo é o 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando verdes que vai se aproximando aquele dia. Então, nós não podemos deixar a nossa congregação, como não devemos deixar o nosso casamento quando temos uma luta, não devemos deixar a nossa casa, a nossa família, entenda bem, o amor pelos filhos, quando passamos uma luta com um deles, uma rebeldia, uma coisa. Não podemos deixar a palavra de Deus, é aqui que temos que viver, então não podemos sair. Aí nós estamos vendo a história de um homem chamado Elimeleque, está lá no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth é antes de Samuel, é o 8º livro da Bíblia. Você vê a sequência, vai ver Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. E sucedeu, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Sempre há períodos difíceis, né? Períodos de lutas, de batalhas. E diz assim, pelo que um homem de Belém de Judá. Primeiro vamos entender que Belém quer dizer casa de pão. Casa de pão. Diz assim, de Belém saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Moabe é um país de origem pecaminosa. Foi um fruto, bem, de uma filha com um pai, não que o pai fosse um devasso, mas ele foi embriagado pelas filhas, pela cultura delas, né, costume delas, foram criados em Sodoma, um local corrompido pela prostituição, pela devassidão. Então tem uma origem pecaminosa ali, e diz assim, no campo de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. É o erro de muita gente, ele não percebe que quando ele toma uma decisão errada, toda a família acaba sendo atingida. Ele levou a mulher e os 2 filhos. E o nome deste homem era Elimeleque. O nome Elimeleque quer dizer, meu Deus é real. Está ali para você, meu Deus é real. O Deus dele era real, o seu Deus também é. Então, quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos adversidades, temos que tomar cuidado para não procurar ajuda, não procurar socorro em lugar de origem pecaminosa. Em lugar pecaminoso, onde vamos perder muito. Como é que vamos perder? Depois eu falo. E o nome da sua mulher, Noemi. Noemi quer dizer graciosa. Olha como é que é bonito, né? O nome dela quer dizer, graça, ele botou ali, ó, agradável, encantadora. Era essa mulher. Então, um homem que tinha um Deus real e que tinha uma mulher encantadora, agradável. Aí vem, e os 2 filhos, Malom e Quilion. Aí vem uma tristeza aqui. Mas você vai entender por que a Bíblia fala desses nomes. Malom é um nome que quer dizer, sabe o quê? Malom? Doença. Quilion quer dizer o quê? Definhamento. Pastor Jaime, como é que a pessoa vai colocar o nome desse? Calma que eu explico já para você. Diz, e eles eram efrateus. Efrateu de Efrata, que é o nome de Belém, antes de ser Belém, era chamado desse nome, efrateus. Não tem nada a ver com Efraim, não. De Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, salário do pecado é a morte, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, que era uma coisa contra a direção dada por Moisés. Lembra? Deus falou para Josué, não saia nem para a direita, nem para a esquerda.
Ah, mas nós estamos numa terra estranha, vamos lá, precisamos de casar. E o nome de uma era Orfa, e o nome de outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Muita gente acha que o que ele faz não está sendo reprovado por Deus, porque afinal de contas, nada está acontecendo. A pessoa está no erro e acha. Não fica escandalizado, a vida está expulsando demônios, é pregador, obreiro, está na igreja. As coisas estão acontecendo para ele acha que não tem problema do jeito que ele está. Jesus disse que nos finais do tempo, quando houver o juízo, muitos ficarão surpresos naquele dia, porque não entrarão no céu, mas Senhor, no teu nome expulsamos demônios. Vocês já leram isso em Mateus? Você sai daqui não, Mateus 7, 21, olha o que diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, a vontade que é boa, perfeita e agradável. 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. 23, então eu lhe diria abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim vós que praticai iniquidade. A pessoa acha que está expulsando demônio. Do jeito que eu sou, Deus me usa. E um pastor um dia disse, usado não é aprovado. Não é porque você está sendo usado que você está sendo aprovado no que faz. Não é porque eu prego o evangelho que eu vou para o céu porque prego o evangelho. Não, se eu viver a palavra como você. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Não, por favor, não estou fazendo alusão a ninguém, mas muitos estão no público, não vão herdar a salvação. Se está com mentira, se eu sou mentiroso para você, pessoal, estou jejuando 3 dias direto, mentiroso, acabei de comer um lanche ali agora. Acho que eu vou entrar no céu, irmão, se eu quero aparecer aqui para você, entenda? Tenho lá minhas maracutaias, né? Entenda bem, não sou bobo, sei lá fazer umas coisinhas, sou bobo, não vou entrar no reino de Deus. E assim por novamente, não estou falando alusão a ninguém, nem falando de ninguém, estou falando no geral, a pessoa vai perder a salvação, vai perder. Eles ficaram ali 10 anos, 7 anos, não aconteceu nada, 9 anos aconteceu, mas vai chegar. Um dia a conta vai chegar. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Aqui começa a mensagem para você. Agora, nessa segunda parte. O que? A igreja de Cristo não pode formar filhos de Deus chamados Malom e Quilion. Como? Pessoas que vão ter vida curta, não é vida curta de morrer cedo, não. Vida curta no evangelho. Vão se desviar facilmente. Não vão permanecer na igreja. Muitos nasceram no evangelho, foram criados dentro da igreja, mas não ficaram. Malom. Porque o pai estava constantemente em Moabe, levava Moabe para dentro de casa, levava a cultura, entenda, mundana para dentro de casa, levava ódio para dentro de casa, desculpe a expressão, fofoca, disse-me disse. Então estamos formando Malom e Quilion. Há uns anos atrás, eu falei, por favor, não estou falando mal de religião nenhuma, nem julgando ninguém, entendem como gosto, mas vou até evitar um pouco por falar nome. Eu falei assim, olha pessoal, a igreja evangélica tem que tomar cuidado para não ser igual a outra igreja. Você perguntava para a pessoa, qual é a sua igreja? Eu sou católico. Você vai à igreja? Não, não precisa ir não. Mas e ali na católica também ia lá tomar um passo? É tradição. Parece cômico, né? Mas é o que está acontecendo com a igreja evangélica. Eu sou evangélico também. Quando você vai à igreja, não precisa ir à igreja, não precisa, não deixando a sua congregação. E a pessoa começa a fazer tudo. Não, isso não tem problema. Tem. Hoje perguntaram ao missionário qual é a diferença do discípulo e do cristão. O cristão, no sentido genérico, né, é o quê? O que segue a fé cristã. Mas no entendimento, entenda bem, vamos dizer assim, no entendimento hermenêutico, podemos falar dessa maneira, o que numa interpretação clara, é aquela pessoa que vive de acordo com a doutrina cristã. É aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, aquele que quer imitar Cristo. Esse é o cristão. E será que nós estamos formando Malom e Quilion, vão ter vida curtas? Cadê o fulano? Não vai mais. Mas porque a vida dele foi curta. Ele não comeu pão, ele tem que comer pão. Qual o pão? O pão está em Belém, Judá. O pão está aqui, onde Jesus é de Belém, de Judá. Ele tem que se alimentar da palavra de Deus, tem que dar a palavra de Deus, ensinar a pessoa a temer a Deus desde pequeno, respeitar a palavra de Deus, ensinar homens e mulheres a respeitar a onisciência de Deus. Ou você acha que Deus não conhece seus pensamentos? Você fica numa ilha de fantasias,
Satanás não leva ninguém para uma ilha de fantasias. Satanás não leva ninguém para uma ilha de prazeres. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. Se eu não dou essa mensagem para você, você vai para a ilha de fantasia. Você vai para Moabe, só que você vai ter vida curta no Evangelho. Você pode viver até 100 anos, mas não na presença de Deus. E nós não queremos. Muitos estão, a igreja de Cristo tem que despertar, tem que acordar, tem que fazer homens e mulheres sadias. O mundo atrai. Eles perderam a vida. Nós vamos agora deixar aqui e vamos para Gênesis capítulo 13. Esse eu vou passar bem rápido. Versículo 7. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Então disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Por quê? No entendimento dele, aquilo ali era o melhor. Era uma terra bonita, era uma terra vistosa. E diz assim, e habitou Abrão na terra de Canaã, né, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até quando? Até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Mas o Ló não quis saber disso. O Ló escolheu o melhor. Nem sempre o melhor do homem é o melhor de Deus. O que nós estamos vendo? Pessoas que deixam a sua congregação, pessoas que deixam a palavra de Deus. Abrão era o dono da bênção. Leia o capítulo 12 que você verá que Deus chamou Abrão, Deus não chamou Ló. Como alguém disse, Ló foi de carona. Verdade? Até o nome Ló, né? Quer dizer, exatamente isso, uma cobertura, quer dizer, ele tinha a cobertura do seu tio, ele foi com o seu tio, ele não tinha a bênção de Deus, ele não tinha o chamado de Deus, quem tinha um chamado, ele estava debaixo, alguém falar debaixo da aba, né? Ele estava debaixo da aba do chapéu dele, quando saiu, ele achou que ia se dar bem, não se deu. Por quê? No capítulo 14, versículo 11, e tomaram a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Houve uma guerra naquela região. Sodoma foi tomada, os moradores foram levados ao cativeiro, os bens foram saqueados. Entre os moradores estava Ló e a sua família. Ele tinha uma mulher e 2 filhas. E os pastores dele não fizeram nada? Não. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. O salmista disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Levaram tudo. Aí quem socorreu, olha aí. Então veio um que escaparam e contou a Abrão: Abrão, tragédia, Sodoma foi tomada, foi saqueada, os moradores foram levados ao cativeiro, e meu sobrinho, minha família, e os meus familiares. E diz assim, e contou a Abrão, o hebreu, ele habitava junto dos cavaleiros de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, e eles eram confederados de Adão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, amou seus criados, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer a Ló, seu irmão e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Tudo bem, corri assim porque eu dei essa mensagem agora, recentemente. Opa, tudo bem, ele continua morando em Sodoma. Até então que veio o juízo final, virá o juízo final. Virá. E a Bíblia diz então que o Abraão que intercedeu por ele diante de Deus, porque Deus falou com Abraão que a terra seria destruída. E o Abraão intercedeu. No capítulo 19, vamos até lá, não vou ler tudo não, que é muito comprido. Deus mandou os anjos lá na casa de Ló por causa da intercessão do Abraão. No versículo 25 do capítulo 19, os anjos já estão tirando eles. Vou ler o 24. Então o Senhor fez chover fogo dos céus, né?
sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Puxa, por que eu estou lendo isso para você? O Ló foi embora com a mulher, as filhas, porque os anjos mandaram ele sair. Mas perdeu ainda a mulher no meio do caminho. E os pastores do gado de Ló? Todos eles pereceram em Sodoma. Notaram isso aqui? Não ficou um sequer vivo com eles. Qual é a nossa mensagem? Ló ficou tantos anos lá e não ganhou uma alma sequer. Irmão, Deus pode dirigir você na empresa onde você trabalha, onde você for, mas não esqueça, viva ali a palavra de Deus. Ló não educou as suas filhas. Suas filhas simplesmente o embriagaram depois e tiveram 2 filhos, Amon e vimos Moabe, que foram 2 pedras de tropeço para Israel, foram 2 pragas para Israel, mas prejudicaram tanto Israel. Tudo por quê? Porque ele simplesmente, como o nosso amigo Elimeleque, deixou o seu lugar. A nossa mensagem, nunca saia da palavra de Deus. Você pode ter luta? Não esqueça, João 16:33. Você está cansado de ouvir isso aqui, né? Ouça mais uma vez. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Tenho-vos dito, você vai ter lutas, mas não saia da palavra de Deus. Vão te oferecer muitas coisas, não saia da palavra de Deus. O mundo vai trazer muitas novidades, não saia da palavra de Deus. Viva conforme a palavra de Deus, não saia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Continue com Jesus, que ali você é o vencedor. Amém?